Bom, o Nivânio foi um companheiro que teve a oportunidade e, podemos dizer, o privilégio de ter convivido com o Chico Xavier e com o Valdo Vieira. Então eu convidei o Nilvânio para uma conversa sobre essa experiência dele de convivência. Sabe aquela brincadeira de puxar pelo pé? Mas não era brincadeira, que eu acordava gritando, chamando. Estamos aqui com uma dupla de conscienciólogos, de estudiosos da conscienciologia, que estão aqui na sala do plenário, onde estamos fazendo o curso de autodesenvolvimento assistencial. Quer dar um tchauzinho aí? Tchau para o pessoal. Você está fazendo Essa é a doutora Denise e aquele é o doutor Sérgio. Vamos fazer uma conversa aqui com o Nivânio, uma entrevista com ele sobre a convivência dele com o Chico Xavier e com o Valdo Vieira. Então vamos entrevistá-lo e vocês vão aparecer na entrevista aqui como grandes estudiosos e colaboradores. Então eis aí o meu amigo Nivânio. Esta sala aqui, ela tem uma arquitetura bem interessante. Então estamos aqui na biblioteca, na holoteca, onde nós temos um acervo importante aqui de ciências, de várias ciências, e de obras e ou algumas atividades que são desenvolvidas, amor nas artes, na literatura, no cinema. E aqui temos uma curiosidade, né? São as obras que o Valdo Vieira psicografou, obras psicografadas do Valdo, do Chico, de vários outros médiuns, e que muitos de nós temos a impressão, inclusive eu, né, de que o Valdo Vieira teria alguma coisa contra o espiritismo, ou mesmo contra o Chico Xavier. E nós temos aqui o privilégio de estar diante do Nivânio. Nivânio teve a oportunidade, então, de conviver com o Chico e com o Valdo. Você quer falar um pouco, meu amigo Nivânio, como é que foi essa convivência? Quando foi que se deu? Onde foi? Como é que foi essa? Na época que eu convivi mais com o Chico e o Valdo, eu tinha em torno de 18, 19 anos, 17, por aí. E hoje muita gente, igual você estava falando, que do espiritismo são contra o Valdo, contra a conscienciologia. Uhum. E muita gente da conscienciologia são contra o Chico. É uma incoerência muito grande, porque os dois se completam. Entendeu? Uhum. O Chico deu toda assistência ao Valdo para que ele chegasse aonde ele chegou. Falar do Chico é uma coisa muito difícil, porque o Chico, na realidade, ele vivia em dois mundos. Ele vivia aqui e do lado de lá ao mesmo tempo. O Chico tinha um parapsiquismo fabuloso, assombroso. Eu presenciei vários casos dele que me impressionaram demais na época. Eu tinha um amigo
um mecânico que era muito católico e ele não aceitava o espiritismo. E eu já era espírita nessa época, porque eu desde menino que eu me preocupei com o espiritismo. E nós estávamos um dia, um domingo de manhã em Uberaba, entramos num bar para tomar um café. Quando nós estávamos saindo do café, esse meu amigo esbarrou, ele conversando comigo assim, de costas, foi saindo, esbarrou numa pessoa e ele foi na porta do bar assim. Ele, o que é isso? E tudo aí a pessoa perguntou, meu filho, desculpa ao seu. Esbarrei você sem querer. Ah, mas você não machucou nada não? Um mecânico forte igual você, né? E saiu, era o Chico. Aí o Alceu olhou para mim e falou assim, como é que esse homem, ele nunca me viu, nunca estive com ele, como é que ele sabe que eu sou mecânico, que eu chamo Alceu? Falei, eu não sei. Interessante que, a partir daí, ele se preocupou com o espiritismo e se tornou um grande espírita em Uberaba. O Alceu. O Alceu. É. O Chico era impressionante. Eu estava um dia na livraria espírita, eu era bancário nessa época, e na hora do café, eu saí do banco, que a livraria espírita era ao lado, o Rivail, um amigo meu, que tomava conta da livraria. Aí eu ia para lá para a gente conversar, sentamos lá na livraria, o Chico chegou. E quando a gente tinha oportunidade de conversar com o Chico, Não era fácil? a gente fazia 1000 perguntas para ele. Ele chegou e falou, ô Rivail, você podia me emprestar, você tem um livro tal? O Rivail falou, tenho. Ele falou, me empresta que eu preciso de ver uma coisa nele. Aí o Rivail foi lá, pegou o livro, entregou para ele. Mas nesse inteirinho eu já comecei a fazer perguntas para ele, né? Conversar com ele. Eu me lembro que o assunto em foco aquele dia foi a respeito de cremação. Como que seria a futura? Aí ele começou a falar, outro dia conversando com o Emmanuel me falou que futuramente as pessoas, ao desencarnar, iriam para uma câmara fria, ficariam uns dias, depois seriam cremados. Não vai ter mais cemitério. Né? Aí, e a gente conversando, eu também fazendo perguntas para ele e tudo, e ele com o livro na mão. Aí, Ele tinha aberto o livro ou não abriu? não. Ele não abriu o livro, ficou o livro na mão, assim. Aí, quando nós passou um pouco, terminou, ele falou, gente, deixa eu ir embora, que eu preciso de ir no correio. Ele pegou e falou, Rivail, aqui, ó, eu já vi o que eu queria. Muito obrigado, viu? E você... desculpa. Aquilo me deixou impressionado, eu falei assim, não abriu o livro, como é que ele já leu o livro? Entendeu? E na hora dele despedir, eu nessa época... Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia, nessa mesma hora, nessa época, eu achava que os espíritos estavam ficando muito fanáticos. E eu comentava isso muito, principalmente com meu irmão. O espiritismo estão virando fanatismo, isso não pode, não sei o que lá. Esse negócio de falar que o Chico exala perfume, tudo da Sheila, que isso é fanatismo, né? Aí na hora que ele foi saindo da livraria, ele com um sorriso me pegou na mão e falou, Ivane, a Sheila está mandando um... Emocionou.
A Sheila está mandando um abraço. E, olha, exalou um perfume na minha mão que nem tomando banho saía. Você ficou perfumado por quantos dias? Fiquei. Era impressionante. Você notou que ficou quantos dias com esse perfume? Uns 3 dias Uns 3 dias. ficou na minha mão. E o mesmo aconteceu com a minha mãe. Uma vez ele foi lá num vizinho nosso, e ele do vizinho, ele foi lá ver a mamãe, ele gostava muito da mamãe. Quando ele entrou lá em casa e tudo, a mamãe, quando ele foi embora, diz a mamãe que ficou com aquele perfume também uns 3 dias na mão. Ivani, e como é que é para você? Como é que você acompanhou? Como é que você viu? Que era a relação, assim, você chegou a ver eles trabalhando junto, o Valdo e o Chico? Como é que era? Quando eu estudava naquela época, eu estudava no Colégio Triângulo Mineiro. No Colégio Triângulo Mineiro, o Valdo trabalhava lá. Ele foi para Uberaba para trabalhar lá no colégio. Ele foi professor lá? Não, ele trabalhava mais assim na organização, administração do colégio. Eu conheci ele lá Aí ele nessa tinha quantos época. anos, mais ou menos, nessa época? Hein? Aí o Valdo tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? O Valdo devia ter o quê? Tinha uns 26, Mas ele já era 27 médico? anos. Ele já era médico? Não. Nessa época que abriu a faculdade de medicina lá no Colégio Triângulo. Ah, tá. Você entendeu? E ele começou a fazer medicina lá. Ah, interessante. Ele já tinha feito direito. Ah, isso eu não sabia, ele era advogado também, Ele era dentista. dentista. Ele foi dentista, depois ele fez a medicina. E nessa época ele estava fazendo medicina lá. Então eu não tinha contato íntimos com ele nessa época, não. Só passei a ter contatos com ele quando ele, lá no Espiritismo, lá no centro com o Chico. A gente, por exemplo, ao sábado, o Chico fazia uma assistência num bairro chamado Pássaro Preto, lá em Uberaba. Ele ajudava, ele levava mantimentos e tudo, distribuía para aquelas pessoas, dava assistência àquelas pessoas ali na época. Então a gente saía do centro e nessa época que eu tive mais contato com o Valdo. Porque nessa época o banco tinha me mandado para Ituiutaba, então todo sábado eu tinha um grupo espírita lá que eu pertencia, era eu, o Tunim Baduí e o Edemerval. Edemerval era, vamos dizer assim, era um chefe do espiritismo em Ituiutaba naquela época. Mas ele era muito descabeceado. Era muito... Muito médium. Hein? Muito médium, assim, também tinha... Não, ele não tinha, assim, uma mediunidade latente, não. Ele era um líder nato. Você entendeu? Mas o Tunim, que éramos os assistentes dele, vamos dizer assim, no espiritismo lá. Na distribuição de alimento para a pobreza, aquela coisa. Quando chegava fim de ano, por exemplo, a gente arrecadava 2 caminhões, porque Ituiutaba naquela época produzia muito arroz, arroz de cerrado. A gente levava 2 caminhões de arroz
para o Chico poder distribuir lá em Uberaba. Mas aí andando com o Valdo, eu e o Tuninho, conversando com o Valdo, aquela fila, todo mundo andando, nós falamos para o Valdo, falou, Valdo, você precisa conversar com o Edemerval, o Edemerval não tem cabeça, a gente ajuda ele em tudo que pode, tudo, e ele está sempre aprontando. A situação financeira dele, a gente consegue pôr em dia, vai lá para a firma dele, toma conta de tudo, põe em dia, no outro dia ele já arruma uma bagunça para aquilo. Tudo. Aí ele começou a rir, o Walter falou assim, ó, não adianta não, vocês dois nunca vão conseguir dominar o... Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, o André Luiz está me falando aqui que vocês tiveram uma época que ele era um grande personagem no catolicismo e vocês dois eram a secra dele. Vocês dois que matavam, roubavam, tudo a mando dele. É umas coisas interessantes. E como é que você identificava assim, essa convivência do Valdo com o André Luiz e do Chico com o Emanuel? Como é que era, você percebia, você identificava assim, cada um com o seu amparador, podemos dizer assim? Não, eu acho que os dois se completavam. Não tinha assim, uma diferença muito, não. Por exemplo, o Valdo nos contou uma época lá que o Chico um dia chegou perto dele e falou, Valdo, hoje você vai ficar o dia todo concentrado, procura só ficar tranquilo, porque nós vamos fazer uma viagem hoje à noite. O Chico falou com o Valdo? O Valdo. Isso o Valdo me contou. Uhum. Contou pra gente ali, a gente ficar reunido. Aí que diz ele que à noite que eles projetaram, o Chico pegou ele e levou ele para uma esfera muito acima de onde nós estamos. Que ele chegou lá, que as consciências que estavam lá não tinham forma. Diz ele que era uma roda de fogo. E que ele ficou muito sufocado em estar ali, que ele não estava aguentando. Uhum. Ele falou que eu não me esqueço que ele falou que o Chico ficou muito envergonhado, porque no lugar do sexo do Chico ainda estava preto. Que o Chico ainda falou para ele, tá vendo, meu filho, a gente ainda está muito atrasado. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de estar com essas pessoas, que eles tiveram um diálogo ali e tudo, mas que eles não podiam ficar lá, que eles não estavam aguentando. O Chico também ficou com dificuldade de estar no lugar? Não, o Valdo. Só o Valdo. Então o Chico ficou tranquilo, mesmo tendo essa mancha negra aí na genitália. Era do Valdo ou do Chico? Do Chico. Do Chico. Aí, diz o Valdo que quando eles voltaram, que ele deu um pulo na cama, quase de 1 metro, e que ele ficou a semana inteira desconhecido. Custou a voltar. Ele falou assim que foi uma experiência fora de série. Mas eles chegaram a identificar que lugar foi esse que eles foram nessa viagem, não? Não, ele falou que foi numa esfera muito alta, que ele foi levado pelo Chico. O Chico, eu, dentro da minha concepção, que preparou o Valdo para isso. Uhum. O Chico deu toda a assistência possível ao Valdo, porque o Chico era impressionante o parapsiquismo dele. Ele tinha todos os potenciais. Tudo que você possa imaginar, ele tinha. Ivan, não imagino.
você ter uma ideia, num sábado daqueles, ele recebia as pessoas que vinham de fora para conversar. Ele psicografava primeiro as mensagens, depois ia entregando para as pessoas. E uma senhora de São Paulo, uma mulher muito rica, com o marido, ela entrou na fila para ver se tinha mensagem para ela de um filho que tinha morrido, um filho único, num desastre. Mas ela não estava, a gente via que ela estava achando aquilo ali uma farsa, digamos assim, né? Que não era o marido que insistiu para ela ir. Aí quando chegou a vez dela, o Chico falou para ela: minha filha, o fulano está mandando falar para você que ele está muito bem, que chegou a hora e tudo, que ele tinha que fazer isso mesmo e tudo, né? E ela com a cara assim, olhando para o Chico assim, com aquele desdém, sabe? Não acreditando em nada daquilo. Aí quando ele terminou de conversar com ela, ele falou assim, ele fechou a mão assim, e falou assim para ela: ele mandou esse presente para você. Ela abriu a mão assim, ele pôs uma conchinha do mar na mão dela. Rapaz! Ele materializou essa conchinha na mão e entregou para ela. Essa mulher deu um grito e entrou em pranto, chorando. A gente ficou querendo saber o que era aquilo. E mais tarde, o marido dela estava parado, nós fomos lá conversar com ele. O que foi aquilo tudo? Ele falou assim: não, é porque o meu filho, nós passávamos o fim de semana em Guarujá. Eu tenho uma casa em Guarujá. E ele gostava de levantar bem cedo para ver o sol nascer no mar. E quando ele vinha para tomar café, todas as vezes ele trazia uma conchinha e dava para a mãe dele. Rapaz! Então o Chico tinha esse poder de materializar na hora. Isso você viu, você assistiu essa materialização. Isso ele tinha... Impressionante as coisas que ele fazia. Ele chegava perto ele chegava perto de você, você nunca tinha visto ele já te chamava pelo nome, tudo. Como vai, meu filho? Tudo bem? Era incrível. O Emmanuel, uma vez, proibiu ele de cumprimentar as pessoas lá em Uberaba, na rua. Porque ele saía na rua e ele começava assim: ô, meu filho, como vai? Tudo bem? E ninguém via. Ele cumprimentava com o CIEC. Começou a cumprimentar desencarnado na rua. Ele confundia os dois mundos. Por isso que eu te falo que ele vivia lá e cá ao mesmo tempo. Ele andava na rua sozinho, quem via só via ele cumprimentando as pessoas, mas ninguém via as pessoas. Não via, esse homem tá doido. Aí o irmão falou para ele: ó, para com isso, não vai cumprimentar ninguém mais, anda de cabeça baixa. Rapaz, que interessante isso. Ivone, mas como é que você identifica assim? Porque hoje a gente sabe que existe aí, né, não sei se a gente pode chamar de uma rixa, né? Mas uma cisão, porque eu entendo o seguinte: o Allan Kardec, acho que o grande feito do Allan Kardec, ele ficou inclusive conhecido como o bom senso encarnado, porque para mim ele conseguiu unir a ciência e a religião. E eu vejo hoje que a conscienciologia é vamos dizer assim, uma veia científica, né, dessa relação com a imortalidade, com o mundo extrafísico, de uma forma científica muito levada muito a sério, e o movimento espírita, a gente vê claramente também que pegou um canal muito mais religioso, muito mais... Como é que você viu que iniciou? Onde é que foi que começou essa cisão, se a gente pode chamar de cisão? Na verdade, eu acredito que Kardec
nunca quis pôr religiosidade no espiritismo de Kardec, né? Ele não. Porque Kardec, na verdade, era um professor, um cientista. Ele era um pesquisador e tudo. E ele... O que aconteceu? Mas era muito difícil você desligar. Eu acredito que era difícil desligar da religiosidade as coisas. E o Lá na época de movimento, Kardec. as pessoas que se aderiram ao movimento Kardec criaram praticamente a religião, foi daí que partiu a religiosidade. Então você acha que essa E religiosidade já eu surgiu? acredito que aquilo foi necessário também para ser difundido. Então você acredita que essa religiosidade já surgiu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Foi, na época, que ele se espalhou, mas não que Kardec tivesse criado como uma religiosidade, com uma religião. Ele não era a intenção dele. E interessante, conversando com Eurípides, que é aquele filho dele lá em Uberaba, Filho do Chico. do Chico, que o Chico criou esse menino lá, o Eurípides. Eu conversando com ele uma vez, o Eurípides pegou e me falou assim, Ivan, o Chico não gosta que fala não, mas eu vou te contar. O Chico foi Kardec, Aí ele... que uma das encarnações do Chico foi o Kardec. Eu achei interessante. Mas ele falou por que o Chico não gostava que falasse isso, não? Ele explicou, o Eurípides explicou para você. O Chico, ele não tolerava, ele não aceitava aparecer, que os outros endeusasse ele. Ele tinha um medo terrível disso. Se você começasse a chegar, Chico, você... Ele afastava de você na hora, ele não tolerava Elogios nem nada. Ele teve uma época que os donos da Antártica iam muito a Uberaba, se tornaram muito espíritas na época. Até o Walter casou com uma das filhas dele depois. Ah, interessante isso. Né? Ele chegou em Uberaba, esse dono da Antártica. O Valdo casou com um das filhas do dono da Antártica. Casou. Aí ele chegou em Uberaba, chegou perto do Chico e falou, Chico, você é uma pessoa hoje que é admirada no mundo inteiro. Vem gente do mundo inteiro conversar com você. Você não pode andar com esse terninho de brinco assim, não. E trouxe para ele já tinha as medidas do Chico, trouxe uns 8... Uns 8 ternos? Uns 8 ternos, tudo de tropical inglês naquela época, que era o melhor, né? O Chico, nossa senhora, agora eu vou ficar chique demais. Vocês já pensaram? Olha só, né? E ele falou para ele, ó, eu estou te dando essa caminhonete aqui, como é que chamava aquele carro da Chevrolet antigo, que era espécie uma van? Rural? Não era rural. Era antes da Rural, então era bem antes. Né? Aí ele falou assim, ó, Chico, a Rural era da Ford. E você, hoje em diante, tem um chofer que eu vou pagar, gasolina, tudo por minha conta. Todo mês eu vou mandar o dinheiro para pagar o chofer e tudo. Ele, nossa senhora, agora eu estou no máximo. À noite, a gente foi para fazer a distribuição, o primeiro saco que abriu já saiu um terno. Que é isso? Eu distribuí tudo.
Passou uns dias, eu perguntei ao Eurípides, falei assim, e o carro que ele ganhou? Ele falou assim, aí ele deu lá pro asilo. E o que que o Dom Natácio falou disso depois? Não adiantava falar Não nada para adiantava. ele. Mas aí como é que você notou que então que começou essa separação, se a gente pode dizer que houve essa separação entre o Valdo e o Chico? Porque eles trabalharam juntos, como você está dizendo, né? Essa separação entre os dois, eu não, sinceramente, eu já não morava mais em Uberaba, eu não participei muito, não. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nunca houve, assim, uma crítica do Chico a respeito do trabalho do Valdo, e o Valdo também nunca criticou o Chico por nada, não. Pelo contrário, eles se respeitavam muito. Eu acredito que o Valdo era muito grato ao Chico, Uhum. porque, na verdade, quem preparou o Valdo para isso foi o Chico. E você conhece essa história de que quando o Chico ia psicografar a obra do André Luiz, é que o Valdo foi preparado para fazer essas psicografias por causa do fato de ser médico, ser mais intelectualizado? Você ouviu alguma coisa sobre isso deles? Não, Ou do Valdo? o problema o encontro dos dois se deu através da mãe do Valdo. A mãe do Valdo era muito espírita, lá na cidade deles. E ela, o Valdo começou a manifestar muito parapsiquismo na época, ele jovem, e ela, preocupada com aquilo, levou ele lá em Pedro Leopoldo para conhecer o Chico. Ah, tá. Quando chegou lá, os dois fizeram muita amizade. Então, o que acontecia? Aí o Valdo estava com que idade nessa época? Você lembra disso, sabe? Eu não me lembro a idade dele na época, não. Mas foi depois dessa amizade com o Chico que ele foi trabalhar lá no Colégio Triângulo. Ele trabalhava lá, ele morava lá, Ah, ele morava lá. lá no colégio. O dono do colégio era da cidade dele, então deu assistência para ele lá. Sim, mas esse primeiro encontro do Valdo com o Chico, ele ainda não morava em Uberaba. Não, não. Isso era Uberaba, o Colégio Triângulo. É, Então, quando o Valdo teve esse primeiro encontro aí, você sabe mais ou menos que idade que ele tinha, não? olha, não me lembro assim, com certeza não. Porque ele tendo ficado amigo do Chico, aí mudou para Uberaba, como é que foi essa Mas história? aí eles fizeram muita amizade, você entendeu? Lá em Pedro Leopoldo. Aí o Chico falou para ele, falou, olha, você vai psicografar lá em Uberaba e eu vou psicografar aqui, Em Pedro Leopoldo. em Pedro Leopoldo, Ah, tá. O Valdo morava em Uberaba. em Uberaba. E o Chico já estava morando em Pedro Leopoldo. Morava em Pedro Leopoldo. Ah, entendi. Aí eles começaram a psicografar, é interessante, né? O Chico psicografava em Pedro Leopoldo uma parte e o Valdo continuava aqui a outra parte. Depois unia tudo. Ah, rapaz. Então, Ele- esses livros que foram psicografados pelos dois, um estava psicografando longe do outro e depois... Longe do outro, um livro só. Ah, entendi. Um psicografava uma parte, o outro psicografava a continuação. Aí, nessa época, depois de um certo tempo dessa amizade dos dois, o Chico começou a ser muito perseguido pela imprensa. Depois da união dos dois? Lá em Pedro Leopoldo, começou a ser muito perseguido. Mesmo os parentes dele estavam explorando muito a mediunidade dele para arrecadar dinheiro e tudo, né? E ele, reclamando daquilo, o Valdo falou para ele, Chico, muda para Uberaba. Ah, Você entendeu? Eu vou ajeitar tudo lá para nós.
Quem levou o Chico para Uberaba foi o Waldo. Ah, rapaz, essa história eu não sabia também não. Foi Interessante o isso. Waldo que levou o Chico para Uberaba. Para evitar essa exploração do Chico Aquela lá, então. exploração lá e tudo. E essa perseguição da imprensa era em torno de quê, Nivânia? Você lembra? O que era? A imprensa Eles publicava? falavam que era misticismo dele, que ele inventava aquelas coisas e tudo, aquela mediunidade dele. Por exemplo, ele foi muito perseguido na época que ele psicografou o primeiro livro dele, que foi para Nosso Além Turno. Ele, os parentes, se a Academia de Letras, por exemplo, aceitava que aquela poesia era de fato daquele poeta, muita gente não aceitava, achava que ele estava... Agora, você vê uma coisa inconcebível, você falar, o Chico era analfabeto, praticamente. Ele, quando foi estudar, a mãe, ele teve uma madrasta que judiou demais dele. Mas quando o pai dele se separou, eles depois foram dados para os parentes, os filhos desse. Aí, quando o pai dele casou com uma que ele chamava de mãe mesmo, ela falou, não, eu quero todos os meninos de volta para casa. Todo mundo junto. Aí o Waldo, nessa época, ainda não tinha estudado. Chico. O Chico. Aí ela falou para ele, Chico, nós vamos fazer uma horta aqui no quintal para a gente vender verdura para você poder estudar, pegar o dinheiro para você poder estudar. Ela que levou o Chico. Quer dizer, o Chico não tinha cultura. Ele não tinha nada para escrever o que ele escreveu sobre todos os assuntos do mundo. Sem ter estudado. É por isso que eu acho que aí essa convite do mundo espiritual, talvez, para o Waldo participar do trabalho por causa desses atributos intelectuais, podemos dizer assim. O Waldo também, sem dúvida, tinha Ele mesmo falava que já tinha sido filho, que o Chico tinha sido mãe dele numa encarnação. Ah, interessante isso também. Ele falava isso para a gente. Não, eu fui filho do Chico, ele era mulher. Nessa época eu era filho dele. Eles tinham uma ligação do passado. E para você, Ivan, como é que você transitou também, optou pela conscienciologia? Como é que foi essa sua opção aí? Eu não acho diferença. A única diferença que tem da conscienciologia para o espiritismo é a religiosidade, que o Waldo tirou. Mas as reuniões, quer dizer, o que o espiritismo chama de reunião mediúnica, a conscienciologia chama de dinâmica parapsíquica. Não E você diferença. participa, você chegou a participar de reunião mediúnica no espiritismo e hoje participa das dinâmicas parapsíquicas. Participo. Como é que é isso para você? O que você vê aí? É a mesma coisa. Não tem diferença. A assistência que a gente tem aqui, por exemplo, é a mesma que a gente tem lá no movimento espírita. No movimento. Mas eu participei eu participo de reuniões mediúnicas, né? Eu coordeno algumas reuniões mediúnicas e participei de duas dinâmicas parapsíquicas. Eu vejo que o cuidado da dinâmica parapsíquica na preparação dos participantes é muito maior, pelo que eu pude entender. Você vê isso também ou não? Não, eu não vejo. Eu acho que cada um... Aqui, por exemplo, a gente procura não dar um cunho religioso para aquilo. Ou mais como uma ciência. Você entendeu? Entendi. E, na verdade, é uma ciência.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não acredito que tenha diferença, não. A assistência recebida aqui é a mesma recebida lá. Quem faz a diferença somos nós, Os participantes. os participantes que fazem a diferença. E o que você diria hoje, assim, para os espíritos e para os conscienciólogos sobre essa sua experiência, dessa sua visão, né? Porque eu vejo que muita gente faz uma divisão e fica meio que assim, desconforto para todos os dois lados, né? O que você diria para os dois lados aí dessa mesma moeda? Eu acho que tudo é dinâmico, que as transformações. Eu costumo falar que, por exemplo, a conscienciologia não é o fim, não. Nós ainda vamos ter outras coisas a mais. Veio o espiritismo, veio o catolicismo, o espiritismo, agora veio a conscienciologia, e depois da conscienciologia ainda vem coisas mais adiantadas. É o que você falou, por exemplo, que o Emmanuel falou para o Chico que um dia não vai ter mais cemitério, né? Pelo jeito não está longe isso. Eu acredito que as pessoas, nós estamos muito atrasados na Terra. A Terra é muito atrasada. Eu não sei se Você você... vê que essas guerras, essa corrupção, essas coisas, tudo que nós praticamos no dia a dia, porque nós praticamos. A verdade é essa. A gente fala dos políticos, fala de todo mundo, mas nós todos somos corruptos. Nivane, eu vou te dar uma informação aqui, que é o seguinte, eu participo da Associação Jurídico Espírita. Já tem a Associação Médico Espírita, não sei se você já ouviu falar dessas instituições especializadas. E agora, em abril, dia 7 de abril próximo, nós vamos ter uma reunião lá na FEB, vai ser uma reunião do Conselho Federativo Nacional com as associações especializadas. Então, foi criado, em abril do ano passado, o Fórum Nacional das Instituições Espíritas Especializadas. E agora nós vamos regulamentar esse fórum, vamos discutir o regimento interno desse fórum, né? Então eu vejo aí também que tem uma caminhada científica, mas dentro do próprio movimento espírita, hoje, inclusive na própria FEB, algumas pessoas rejeitam essa caminhada científica. Isso sempre vai existir, você pode estar certo disso. Você entendeu? A hora que surgir uma ala diferente dentro da conscienciologia, vai ter o mesmo... Eu já notei que isso já existe dentro da conscienciologia também. Tem os religiosos, né, os ortodoxos, assim, e tem aqueles que são mais de bom senso, né? De bom senso. As coisas vão... O mundo é dinâmico, não vai parar por aí, né? Tá certo. E muitas pessoas não percebem isso, né? Meu amigo Nivane, para mim foi um prazer muito grande, uma honra poder conviver com você esses dias que a gente tem tido a oportunidade aqui de ouvir os seus causos, e causos fantásticos assim. Então eu te agradeço muito e nós vamos tentar pelo menos levar essa informação que você nos trouxe aqui para algumas pessoas que às vezes sofrem, né, com essa dificuldade de ver essa divisão, né, entre irmãos, pessoas que estamos pregando a fraternidade e estamos dividindo. É interessante, como você diz, estamos num mundo muito atrasado. Então, as suas palavras finais aí para nós, por favor. A fraternidade é caridade. Porque eles falam que o Conscienciologia tirou a caridade, mas não tirou não, porque a fraternidade é caridade. Por excelência. Você entendeu? Amigo Nivane, muito obrigado. Obrigado a você.